Vamos dar então início ao nosso culto de adoração da presença de Deus, e hoje com a celebração de 5 batismos. Esse momento foi um momento muito ansiado e esperado, porque com praticamente 2 anos de pandemia, algumas coisas que a igreja faz na sua vida habitual deixou de fazer, e uma das coisas foi a celebração de batismos, porque hoje já temos esta possibilidade, e a igreja já aprovou 5 pessoas, e por isso aqui estamos todos reunidos para essa celebração. A igreja, aqueles que foram convidados para participar diretamente da oficialização dos batismos, familiares e amigos que foram convidados pelos batizandos para estarem conosco neste momento aqui, que é o ponto alto da igreja aqui na terra. É quando o resultado da vida dela, a igreja, o resultado da vida dos membros que compõem a igreja, é justo a celebração de batismos, porque são pessoas alcançadas na família ou fora da família, que tiveram uma experiência real, pessoal, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu quero convidá-los aqui em pé, oremos a Deus, pedindo a Ele a sua bênção para este culto, para este momento. Pastor Edney, por favor, ore aqui para nós e conosco neste momento. Oremos. Amado Deus, nosso Pai eterno, nós te rendemos louvores, ó Deus, nesse dia. Muito obrigado, Deus, pelo dia lindo que o Senhor nos dá. Um dia de alegria, um dia de festa, um dia de celebração da ação soberana do Senhor sobre as nossas vidas. Vidas que foram salvas, transformadas, estão sendo moldadas ao perfil de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nós, como igreja, nos alegramos. E esse testemunho público, ó Deus, que vamos juntos celebrar, ó Deus, nesse dia, é o que produz alegria nos céus, mas também produz alegria nos nossos corações. E a nossa mente, que o nosso coração, que as nossas ações, ó Deus, estejam voltadas em amor, para que muitos momentos como esse façam parte das nossas vidas como igreja, para a honra e glória do Teu nome. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. De antemão queremos registrar toda a nossa gratidão ao Luiz Eduardo e a Miriam, que cederam esse espaço da casa deles para que a igreja pudesse reunir e usar a piscina da família para então fazermos a celebração de batismos. Mas é muito bom que muitos da igreja que estão aqui percebam a distância de onde eles saem para ir na nossa igreja, lá na Vila Nova. E muitos que moram tão perto, às vezes colocam dificuldades e tal para se deslocarem, estando tão perto do prédio da nossa igreja, onde nós fazemos as nossas celebrações. Então a nossa gratidão, a gratidão da IPV Nova, ao Dudu, a Miriam, pela concessão durante este dia desse espaço tão lindo, tão muito bem cuidado. E quando a gente sair daqui, vamos deixar o espaço melhor do que quando nós chegamos. E só lembrando mais uma vez, aquele espaço à minha esquerda ali é outra família. Então é do meio dessa rampa para a nossa direita aqui, tá bom? Incluindo as nossas crianças. O pessoal da música vai nos conduzir no momento de adoração da presença do Senhor, nosso Deus. Vamos cantar.
Deus nos deu esse dia lindo, e ainda bem que não tá frio, para os irmãos entrar na água, né? E a próxima canção agora nós vamos pedir que Deus reine em nós todos os dias. Sobre toda a terra
aqui por causa dele e por ele. Então ele deve ser exaltado. E este momento agora é separado para você que tem ofertas e dízimos, enquanto nós cantamos. Você que não faz parte ainda, ou por enquanto, da Igreja Batista em Vila Nova, a razão da pessoa que te convidou para estar aqui conosco nessa manhã é, sem sombra de dúvida, pela importância que você tem na vida dela que te convidou, dele que te convidou. Porque para as irmãs que serão batizadas e para os rapazes que serão batizados, eles estão compreendendo que este é um dos momentos mais históricos da vida deles. E você, tendo aceito o convite para estar aqui conosco hoje, você passa a entrar de uma outra forma também na história de vida destas pessoas. E não é uma história qualquer. Porque, para nós, daquilo que conhecemos na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a palavra que mostra quem Deus é, como Ele é, porque Ele é, a palavra que revela o caráter de Deus. Por isso que é o livro mais acreditado na face da terra, é a Bíblia.
Porque há uma perfeita coerência entre o autor dela, que é Deus, e aquilo que ela revela sobre o caráter dele. Um caráter santo, um caráter de amor, um caráter de justiça, de compaixão, um caráter de misericórdia. E as pessoas que vão se batizar querem que você seja testemunha do que esse Deus, por meio do único Filho dele, Jesus Cristo, efetuou na vida dessas 5 pessoas uma profunda transformação. Por isso você foi convidada, por isso você foi convidado para testemunhar deste momento muito importante na vida desses irmãos e irmãs que serão batizados e, sendo batizados, se tornarão membros oficialmente da Igreja Batista em Vila Nova. Para os que são da igreja e não estiveram no culto de quinta-feira de profissão de fé, a secretária Camila trouxe o livro de presença. E você que não estava na quinta-feira, por favor, mas assine com Camila o livro de presença, porque este culto é um prolongamento da Assembleia Geral Extraordinária que a igreja começou na quinta-feira dessa semana, dia 2 de dezembro, ok? Abram suas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos. E, se for possível, compartilhe a sua Bíblia com quem você convidou, para que possa nos acompanhar na leitura de um homem que ele era um religioso, profundamente religioso. Ele, a sua esposa, seus demais familiares eram de uma religiosidade profunda e suave. Não existia neles aquele conceito de religiosidade pesada, de religiosidade imposta, de religiosidade exigente, que tem um fim em si mesmo e que não traz nenhuma consequência na vida de absolutamente ninguém. Eu estou falando de um homem chamado Cornélio. Era um oficial do exército romano, responsável pelo quartel numa cidade chamada Cesareia. E esse homem, vivendo num tipo de religiosidade não pesada, suave, uma religiosidade para a qual os olhos de Deus estavam plantados na vida dele, no que ele fazia, como fazia e por que fazia. A gente encontra a história deste homem lá no capítulo 10. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10. O que nós viemos fazer aqui hoje? Nós viemos fazer 5 coisas. A primeira, nós viemos aqui, como Ana bem colocou, para
adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estou no meio. O céu nesse momento é o teto da nossa vida. Este espaço é transformado num local de adoração da presença de Deus. E foi isto que nós viemos fazer aqui: cultuarmos e adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Em segundo lugar, qual a motivação para fazermos este culto de adoração aqui? A motivação, claro, além de Deus, é a celebração de batismos. Em terceiro lugar, porque essas pessoas que serão batizadas pela igreja, por que essas pessoas serão batizadas pela Igreja Batista em Vila Nova? Porque elas disseram para a igreja que tiveram uma experiência profunda de relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo e saíram desta experiência absolutamente convencidas de que deveriam crer nele como Salvador da alma e como Senhor da vida. E essa fé era para que também elas fizessem o que está em Lucas capítulo 9, versículo 23. Lá diz assim, palavras de Jesus: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Elas negaram-se a si mesmas, decidiram seguir passo a passo ao Senhor Jesus Cristo, tomar a cruz do discípulo e seguir a Jesus dia a dia. Em quarto lugar, essa experiência que essas 5 pessoas tiveram, ela é retratada na Bíblia Sagrada, na segunda carta aos Coríntios, um livro da Bíblia chamado Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O que é que ele diz? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Elas saíram do encontro com Cristo novas criaturas, novas pessoas, uma nova maneira de pensar sobre a vida, uma nova maneira de se comunicar nesta vida e uma nova maneira de viver a vida. E em quinto e último lugar, é por isso que elas serão batizadas naquela piscina por imersão. O que é a imersão? É um mergulho em que a pessoa some embaixo da lâmina de água, porque isto simboliza que a pessoa morreu para o mundo e para o pecado, e quando emerge da água, ele está dizendo que ressuscitou com uma nova vida, com Cristo, por Cristo e para Cristo. É uma cerimônia simbólica. Por que também serão imersas? Porque o batismo é um ato público da conversão delas a Cristo. Porque o batismo é uma cerimônia simbólica do que já aconteceu com elas quando elas creram lá atrás que Jesus Cristo morreu pelos pecados delas para dar-lhes a vida eterna e a vida abundante.
é o que aconteceu no dia do encontro com Cristo. E o símbolo deste encontro será no batismo em água. Morte para o mundo e para o pecado na imersão, e na emersão ressuscitar. É símbolo da ressurreição com Cristo, por Cristo e para Cristo. E em terceiro lugar, porque o batismo fará que elas sejam oficialmente membros da igreja, com todos os direitos, com todos os privilégios, mas também com todas as responsabilidades que implica em ser membro da igreja. Dito isto, vamos ao texto. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1 até o verso 8, e aí nós vamos dar um pulo, mas ficando no mesmo capítulo. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou os dois dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Versículo 23. Vamos dar um pulo aí no texto, para o verso 23. Pedro, as pessoas que foram enviadas já tinham chegado onde Pedro estava, e Pedro convidou-os a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e ajoelhou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando, a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio.
Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo imediatamente, que tenhas vindo. Agora, estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o Espírito Santo fosse derramado até sobre gentios, pois os ouviram falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém pegar água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. O texto é longo, mas não dá para parar em um certo ponto, porque ele é um todo indivisível. Ele é um todo esclarecedor. Ele é um todo que tem começo, meio e fim, e que mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Que Deus não diz que judeu é melhor do que não judeu, mas também não diz que gentio é pior do que judeu. Aos olhos do Senhor da nossa vida, todos somos iguais. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao que eu quero chamar a atenção de vocês neste texto? Primeiro, esse centurião chamado Cornélio, que comandava um quartel com soldados na cidade de Cesareia, ele era um cidadão romano,
da corte, servia na corte chamada italiana. Essa era um quartel composto de soldados extremamente especiais do ponto de vista militar. Mas ele era um comandante diferenciado. A sua vida era vivida em função de Deus. Em função de Deus. A segunda coisa que o texto nos informa é que esse homem era piedoso, esse homem era temente a Deus com todos os da sua casa. Não era somente ele. A terceira coisa que o texto destaca embaixo dos nossos olhos, ou diante dos nossos olhos, é que esse homem era muito generoso com as pessoas. Vocês perceberam que ele sempre atendia as pessoas necessitadas, dando esmolas, e aí a gente pode imaginar o que seriam essas esmolas, que poderia ir de pão dormido, feijão, arroz, salada, dinheiro. Era um hábito na vida deste homem, ele ser alguém que amava o seu próximo, como também ele se amava. O texto também nos mostra que esse homem Cornélio, ele era devotado a Deus através de uma vida de oração. Talvez os religiosos chamassem esse momento de reza, não tem problema. Fato é que esse homem não passava um único dia sem que ele buscasse a Deus para conversar com Deus. O texto também nos informa que ele teve uma visão em que um anjo se aproximou com ele e falou com ele. Isso é significativo, porque Deus mandou um anjo pessoalmente se comunicar com Cornélio, para que o anjo dissesse a Cornélio que Deus, o Senhor, se interessava pela vida dele. O texto ainda nos informa o que esse homem era e fazia enquanto ele estava sendo observado por Deus. Os olhos de Deus estavam sobre ele. Também somos informados que Deus se importou com ele a ponto de providenciar meios para que esse homem tivesse todo o seu comportamento clareado, ou seja, no que poderia todo o comportamento dele ser transformado a partir de que Pedro chama a atenção dele, que religioso ele era, ele, Cornélio. Mas ele precisava ter um encontro com aquele que é o caminho, que é a verdade e que é a vida, Jesus Cristo. Para isso Pedro é chamado e usado por Deus para clarear o entendimento daquela família, dos amigos por eles convidados naquele dia. A princípio, vocês perceberam na leitura do texto que Pedro se recusa a ir conversar com Cornélio, porque ele argumenta aqui que não era permitido pela lei, a lei dos judeus, um judeu se comunicar ou mesmo entrar na casa de um não-judeu. Mas quem estava chamando Pedro era Deus. Deus passa por cima de toda a lei quando Deus quer demonstrar o amor dele pelas pessoas. E foi o que ele fez com Pedro. Pedro chega onde Cornélio estava.
E a chegada dele é informada a Cornélio. Alguém Cornélio e diz: comandante, a pessoa que o senhor mandou chamar acabou de chegar. E o comandante sai de dentro da casa e vai aonde Pedro estava. E o que é que ele faz? Ele se joga ao chão, aos pés de Pedro, e adora a Pedro. Aquilo poderia ter trago vaidade a Pedro. Aquilo poderia ter levado Pedro a dizer: eu sou o cara. Não, mas não foi isso que Pedro fez. Como está aí no versículo 25. Pedro, ao invés disso, ele está constrangido com toda a cena. E ele faz uma declaração a Cornélio: Cornélio, levante-se, levante-se, levante. Eu sou homem igualzinho a você. Eu não sou Deus. Levante-se. Cornélio levanta-se, vai com Pedro para dentro da casa dele. A casa estava abarrotada de gente que tinha sido convidada para aquele momento. Isso está nos versos 27 e 28. Então, Pedro pergunta a Cornélio, verso 29, por que você mandou me chamar? A resposta de Cornélio está nos versos 30, 31 e 32. Mas no resumo eu tive uma visita aqui em casa de um anjo. E esse anjo me pediu que eu mandasse chamar você para que você me esclarecesse por que eu sou religioso e não estou salvo ainda. Aí no versos 34 e 35, Pedro começou a falar dizendo assim: percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita as pessoas, aceita todo aquele que teme a Deus e faz o que é justo. Essa é a história. O que é que Deus tem para tratar conosco nessa manhã acerca desta história? O que é que nós devemos trazer para o nosso coração, para a nossa vida? Primeira coisa que Deus quer que a gente traga: a certeza de que Deus está olhando para você, particularmente para você, individualmente para você, e para as suas atitudes de religiosidade. A sua religiosidade, a sua religião não está indiferente aos olhos de Deus. É muito importante ser religioso. Não, senhores, não é pouco importante, é muito. Cornélio era religioso. Essa é a primeira coisa que Deus quer que a gente saiba. A segunda coisa que Deus quer que nós saibamos é que a sua religiosidade pode ser um caminho para que Deus venha ao seu encontro pessoalmente. E pode não ser através de um anjo, mas certamente esse encontro será com Jesus Cristo, e você vai perceber isso.
Porque Deus nos fala hoje por meio de Jesus Cristo. Há uma terceira coisa que Deus quer que a gente guarde. Que Ele, ao vir para se encontrar com você por meio de Jesus Cristo, o Espírito Santo te esclarecerá inequivocamente que realmente religioso ou religiosa você pode ser, mas religião é total e completamente insuficiente para você ter um relacionamento completo com Deus. Completo. Um relacionamento total com Deus. Ela é insuficiente. Ela não te dará todas as respostas que a sua alma deseja. A sua alma faz perguntas e a religião não dá todas as respostas. Mas Jesus Cristo disse: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Religião é insuficiente. E o seu relacionamento completo só acontecerá quando, além da religião, para muito além da religião, você achar um caminho. Desculpe-me, deixe-me corrigir. Achar o caminho, o único caminho que pode te levar a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A quarta lição que devemos aprender é que um relacionamento completo, um relacionamento suficiente com Deus, não tem outro jeito, só por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Antes de me converter a Cristo, eu nasci num lar com duas religiões. Meu pai, que era pai de santo de terreiro de Candomblé, e minha mãe, que era católica apostólica romana. Cada um puxava os filhos para o seu lado. Até que um dia eu descobri na Bíblia o único e verdadeiro caminho que eu deveria seguir. E o texto que me esclareceu foi João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu conheci. A verdade foi Jesus. E Jesus me libertou para a verdadeira vida. E eu já ando com Jesus há 56 anos dos meus 69 vividos. Há uma quinta e penúltima lição que Deus quer que a gente traga para a vida e aplique à vida. Que quando você abrir o seu coração para receber estas verdades, olha o que diz o versículo 44. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Quando você abrir o seu coração, o Espírito Santo virá sobre você.
e passará a viver dentro da sua vida, para alimentar a sua alma e a sua vida com o quê? Com a palavra de Deus e com o fruto do Espírito. Isso não é natural, isso não é normal, é uma ação absurdamente extraordinária e maravilhosa de Deus sobre a sua vida, porque Deus te ama. Porque o Filho dele morreu a sua morte. Porque o Filho dele morreu a sua morte na cruz, que não era dele, era minha e era sua. Porque a cruz do discípulo não é aquela que mata. A cruz do discípulo é aquela que ele faz seguir o autor e o Senhor da vida, Jesus Cristo. E a sexta e última lição que devemos trazer para exercitarmos na vida é que somente assim o que viemos fazer aqui nesta manhã, adorar ao único Deus vivo e verdadeiro, em espírito e em verdade, e testemunharmos através do batismo que Jesus Cristo é o Salvador da sua alma e é o Senhor da sua vida, porque foi exatamente o que aconteceu no final da pregação de Pedro com Cornélio. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Amados, deixe-me concluir acrescentando duas coisas. Agora, aqui, olha aqui, apure os seus ouvidos a duas coisas que vou lhe dizer. O batismo é um marco histórico da identificação daqueles que se batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por imersão em água, como Jesus se batizou em Mateus capítulo 3. É um marco histórico para dizer ao mundo que a minha vida, que a sua vida, antes de Cristo era uma, ainda que religioso você seja, religiosa você seja, mas a vida com Cristo e depois de Cristo é outra, porque ali no meio tem uma pessoa chamada Jesus Cristo. Nós recebemos a ordenança do batismo na vida em lugar da ordenança da morte. O batismo simboliza a vida. A cruz simboliza a morte. Mas para nascer é preciso primeiro morrer. E Jesus morreu no seu lugar. Nós aceitamos a liberdade oferecida em Cristo, com Cristo, por Cristo e para Cristo. Nós somos e fomos chamados para conviver o resto da nossa vida com Cristo.
E a segunda coisa, o batismo é símbolo, é uma cerimônia simbólica da minha fé em Cristo e do meu arrependimento dos meus pecados, aqueles que eu tenho cometido e que Deus sabe que eu cometi, e que Jesus morreu por todos os meus pecados, os que eu cometi, os que eu estou cometendo e por aqueles que eu ainda cometerei. Todavia, a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diante dos batismos de hoje e de outros tantos que virão, devemos dar graças a Deus de maneira crescente, porque o batismo ele faz que pratiquemos um flashback do que foi a nossa vida e nos aponta para Cristo que morreu na cruz e por túmulo de Cristo que ressuscitou e voltou da morte. Neste sentido, o batismo nos convida a olhar para a cruz e aceitarmos o oferecimento da vida que Deus nos faz por meio de Jesus. O batismo te convida a olhar para a cruz e ver nela pregado, não mais Cristo, mas o certificado da nossa salvação. O batismo nos convida a olharmos para a cruz e agradecermos o gesto do amor de Deus para conosco. O batismo, ele é convite a que reafirmemos nossa fé, algo que devemos fazer constantemente para ver em nós renovada a esperança e revelada a nossa identidade de filhos queridos e redimidos por Cristo na cruz. Eu quero pedir ao pessoal que vai batizar aqui, pode dirigir-se ao local para se preparar, e os que vão participar batizando-os também já devem se dirigir lá para trás, aqui na lateral direita do lado de cá, e estarem preparados para a celebração. Meus amados, nós vamos encerrar esta parte daqui a instantes com mais uma música. E após, nós vamos para o entorno da piscina, onde nós então faremos a celebração dos batismos. Vamos orar e o pessoal da música vai nos conduzir na última música deste momento. Fiquemos em pé, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós lhe agradecemos este momento em que estamos diante da Tua presença, te adorando em espírito e em verdade. Mas também, ó Deus, a Tua igreja testemunha conjuntamente com os batizandos de que verdadeiramente Jesus é o Salvador, aquele que morreu para salvar a todos
todos aqueles que nele crê. E que crê também que o sacrifício dele na cruz foi por um, foi por dois, por três, foi por todos, para que todo aquele que nele crê tenha de graça, e pela graça, a vida eterna. Abençoa o testemunho que será dado pelo batismo. Abençoa cada batizando. Abençoa as suas famílias. Abençoa a tua igreja, a IBV Nova. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Vamos cantar. Te quero amar.
Mãe de Rebeca, você confirma que Jesus Cristo é o seu Salvador? Sim! Mediante a sua pública profissão de fé, a Igreja Batista em Vila Nova te batiza em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deilson está chorando, ele foi sair de lá, ele está chorando. Parabéns, que Deus abençoe. Muito feliz por você, viu? Muito, muito. Deus abençoe. Parece que agora é o Pedro. Pedro, você confirma que Jesus Cristo é o seu Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, a Igreja Batista em Vila Nova te batiza em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Parabéns, Pedro. Parabéns, Tina, Renato. Deus abençoe. Graças a Deus pela vida do Pedro. Sobrando agora. Lígia, você confirma que Jesus Cristo é o seu Salvador? Sim! Mediante a sua pública profissão de fé, a Igreja Batista em Vila Nova te batiza em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O pastor dá uma feira. O pastor Ai, deixa eu ver. Isso aqui é melhor. Deus te abençoe. Não tá saindo a voz de vocês aqui. Viu? Agora é seguir firme com Jesus e com a igreja. Karen, você confirma que Jesus Cristo é o seu Salvador? Sim! Mediante a sua pública profissão de fé, a Igreja Batista em Vila Nova te batiza em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém! Faz parte, faz parte. Mateus, você confirma que Jesus Cristo é o seu Salvador? Sim! Mediante a sua pública profissão de fé, a Igreja Batista em Vila Nova te batiza em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora a família toda completa. Toda a família. A próxima é a Ana. O pastor Edney, vamos aproveitar. Vamos embora. Stronger in the presence of myself.